Bom, meu nome é Paulo Soares, né, para aqueles que não me conhecem. Eu sou diretor de Administração e Finanças da Rio Grandeza e estou aqui a convite da Comissão Eleitoral, representando a diretoria executiva. Tá? O motivo, né, desse nosso encontro, né, é saber como votar na eleição online da Rio Grandeza. É uma novidade, né? Isso já é digamos assim, um desdobramento, né, da pandemia, né? Nós já estamos vivenciando aproximadamente aí 1 ano e meio, como eu já comentei, né? E que nos trouxe, né, de certa forma, alguns avanços, algumas melhorias. Antigamente, a Fundação, por exemplo, para fazer uma apresentação dessa, reunia as pessoas, né, no seu auditório, com uma capacidade limitada, né, de 80 pessoas aproximadamente. Hoje nós temos 198 inscritos, né, quer dizer, essa plataforma, esse novo modo, né, das pessoas se relacionarem, né, trouxe essa vantagem, né? Nós já tivemos webinar aqui ao longo do ano com outros temas, né, ultrapassando os 300 participantes. Então, é uma forma, né, bastante interessante de se comunicar, né? E também com a pandemia nos trouxe essa nova forma de fazer a votação, né, dos dirigentes da Real Grandeza, né, tanto para Conselho Deliberativo quanto para a diretoria executiva, né? E essa eleição ela traz também assim uma coisa boa, que é não trazer risco aos participantes, nem, digamos, aos próprios empregados da fundação, até para manter o distanciamento. Tá? Então, você de casa poderá fazer, né, a sua votação, né? Isso também é um processo, né, que já foi experimentado por outras entidades. Recentemente, a própria Petros efetuou um processo de eleição bastante semelhante ao que a Fundação irá realizar agora nos próximos dias, né? E é um processo, inclusive, que está autorizado, né, pela Superintendência de Previdência Complementar, que é a Previc, né? Foi feita uma consulta e ela vê como uma boa forma de se fazer o processo eleitoral, né? Bom, eu vou então passar aqui a palavra para a Daniela Henriques, né, que é coordenadora da Comissão Eleitoral. Ela está aqui com outros membros também da comissão e vai apresentar, então, os demais que estão aqui, tá bom? Daniela, por favor. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Meu nome é Daniela Henriques, como o Paulo já citou. Eu sou nomeada pelo Conselho Deliberativo, né, como representante deles na Comissão Eleitoral, exercendo a função de presidente. Eu queria apresentar para vocês os outros membros da comissão, tá? Antes da gente começar, vamos lá. Aqui eu vou apresentar para vocês a composição da comissão. Eu sou a representante da Rio Grandeza. A gente tem a Ana Paula da Rocha Santos, que é representante de Furnas. O Dário Luiz Matheus Dourado, representante de Furnas também. Tá? O Cláudio Aguiar, representante da Eletronuclear. Atílio Assunção, representante da Após Furnas. Aguinaldo Paulino Fernandes, representante da ASEM. E o Rafael Quintela Couto, representante da ASEF. Tá? Bom, o nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês como é que vai funcionar esse sistema, tá, de votação eletrônica que a gente vai utilizar no ano de 2021. Mas antes da gente começar, eu queria passar algumas informações importantes para vocês. Bom, a primeira delas, dúvidas e perguntas a gente faz pelo chat, tá bom? A gente responde ao final das simulações, tá? E o que a gente não conseguir responder em função de tempo ou alguma coisa que não possa ser respondida de imediato, a gente responde ao final, depois por e-mail, tá? A gente formaliza isso por escrito para vocês.
A segunda informação importante, eu vou apresentar aqui para vocês a simulação com o banner que vai estar disponível no site só a partir do dia 18, às 9 horas do dia 18. Então, se vocês, ao final do webinar, tentarem acessar a página da Real Grandeza e procurar esse banner, vocês não vão encontrar, tá? Só vai estar disponível no dia da votação, que é às 9 horas do dia 18. Outra coisa importante, a votação será encerrada no dia 21, às 17 horas. Então, por favor, fiquem atentos ao prazo, porque às 17 horas, 17h01, o sistema já vai estar indisponível, tá? Então, é importante que todos fiquem atentos, vocês terão 4 dias para votar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, a questão do acesso. O acesso vai ser por ID e senha, conforme eu vou demonstrar para vocês, e qualquer problema que vocês tenham, a GRP está apta a resolver. Então, é só vocês entrarem em contato pela central de atendimento com a GRP, tá? E aí vocês vão conseguir obter os dados de acesso de vocês. Se vocês já testarem, não estiverem conseguindo acessar, já tentem resolver isso antes do dia 18, porque aí no dia 18 já vai estar tudo certinho e aí a gente não vai ter nenhum problema. Tá bom? Bom, agora eu vou projetar aqui de novo a minha tela para vocês, para a gente começar a simulação do voto. O acesso, tá, vai ser pelo site da Real Grandeza, www.frg.com.br. Vocês podem acessar de qualquer dispositivo conectado à internet, tá? Então, pode ser o telefone, né, o smartphone, o iPhone, o tablet, o computador. E aí, quando vocês clicarem na página, né, vocês vão encontrar esse bannerzinho aqui. Bem-vindo às eleições FRG 2021. Clique aqui para votar. Tá? Então, eu vou começar. Depois que a gente clicar naquele banner, vai aparecer, vai ser direcionado para essa página aqui. Tá? Bem-vindo às eleições FRG 2021. Clique para avançar. Essa aqui é a tela de acesso, tá? Que vocês precisam entrar com o seu ID, FRG e senha. Tá? Eu vou fazer primeiro aqui uma simulação com o ID de assistido, tá ok? Porque são telas diferentes na hora da votação para diretor, isso é importante. Pronto. Colocou o ID, colocou a senha, vocês vão ser direcionados para essa página, tá? E aqui tem as instruções para votar, clique na caixa de seleção à esquerda do candidato correspondente. Confirme no botão verde, você também pode optar por votar em branco ou anular. É só clicar aqui em avançar. E aqui vai aparecer primeiro as opções para o Conselho Deliberativo. Notem aqui que vocês têm 2 opções disponíveis, tá? Quaisquer de suas livre escolha. Aqui a gente já tem a carinha de todos os candidatos, tá? Esses 2 primeiros aqui são os candidatos fictícios, né, que a gente colocou para essa simulação. Mas se você for descendo a barra de rolagem, você vai ver que tem todos os candidatos já cadastrados, tá? Todas as duplas. Ok? E aqui nós temos os botões de confirmar, branco, nulo ou corrigir, tá? Então, eu vou começar aqui, simular o meu voto. Votei na primeira dupla, aqui troca para uma opção disponível, tá? Vou votar na segunda dupla, 0 opções disponíveis. Aqui eu confirmo ou eu corrijo. Corrigir, apagaram as marcações que eu fiz, volta a ter 2 opções disponíveis. Ok? 0 opções disponíveis, vou confirmar o meu voto. Logo em seguida, você vai ser direcionado para a página aos candidatos da diretoria de ouvidoria. Lembrando que eu estou votando com o ID de assistido, tá? Para os ativos vai aparecer os candidatos para a diretoria de seguridade, tá? Aqui é a mesma coisa. Você escolhe o candidato, nós já temos os 2 candidatos cadastrados, tá? Eu vou utilizar esse candidato. Mesma coisa, confirma, ou eu posso corrigir. Volto.
A tela volta. E aqui eu vou confirmar o meu voto. Ainda assim, se depois que eu já fiz tudo, passei para essa tela, eu vi que eu votei errado, vi que tem alguma inconsistência, eu tenho a opção de voltar, tá? Então, aqui eu confiro meu voto, Conselho Deliberativo. A primeira dupla que eu votei, a segunda dupla que eu votei. Diretoria de Ouvidoria, o candidato que eu votei. Ah, não, eu escolhi a dupla errada, não é essa que eu quero. Eu voto, tá? Volto e começo tudo de novo. Ok? Cheguei nessa tela, vi que está tudo certinho, esses são os meus candidatos, eu clico em confirmar. Pronto, seu voto foi registrado, obrigada por participar. Você vai ter a opção de salvar ou imprimir o seu comprovante. Esse é o seu comprovante de votação, certo? E aqui é importante a gente ver que a gente não consegue entrar novamente com a mesma senha. Então, eu vou fazer o processo outra vez para vocês verem que a gente não consegue votar com o mesmo ID mais de uma vez, tá? Eu vou tentar com o mesmo ID. Seu voto já foi registrado. A FRG agradece sua participação, tá? Então, não é possível tentar votar mais de uma vez. Mesma coisa, clicou no banner, vai ser direcionado para cá. A mesma tela, tá? O processo de acesso é todo igual. Conselho Deliberativo, aparecem as mesmas opções. Ok? E eu vou simular aqui o meu voto. Aqui aparecem os candidatos para a diretoria de seguridade. Tá? Vou simular aqui o meu voto. Clico em confirmar. E aqui aparece aquela tela para a gente conferir. Está tudo certinho. Se tiver alguma inconsistência, se você percebeu que votou em alguém errado, você pode voltar e começar tudo de novo. Tá? Só não é possível depois que você confirma. Uma vez que você confirma, nessa tela aqui, você já não consegue votar mais, tá? Então, é importante sempre realizar essa conferência aqui. Meu voto foi registrado. Aqui eu tenho meu comprovante. E aqui eu vou tentar acessar de novo, com o mesmo ID, para a gente comprovar que não dá para votar mais de uma vez. Seu voto já foi registrado, a FRG agradece a sua participação. Bem, esse é o nosso sistema, tá? Que vocês podem verificar que é de fácil, né? Fácil, é intuitivo, né? Vocês vão conseguir votar. Lembrando, qualquer problema com o ID é a GRP do canal, tá? Para vocês resolverem. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, uma mensagem mais importante para passar para vocês.
Agora a gente pode abrir para as perguntas, tá? E dúvidas, a gente começar a responder. Daniela, me permita, Claro? acho que seria interessante falar também Desculpa, não te ouvi. sobre auditoria independente. Sim, sim, todo esse processo, tá? Esse sistema está sendo acompanhado por uma auditoria independente, que já iniciou os testes, tá? E vai emitir o relatório de conformidade do sistema. Mais alguma coisa, Cláudio, que eu esqueci de colocar? Não. Desculpe até, mas eu achei importante até, porque essa poderia ser uma dúvida de muitas pessoas, né? Se Sim, o processo era auditável, tá? com certeza, com certeza. Te agradeço pela colaboração. Daniela, bom dia, bom dia a todos, todas. Bom, vou começar com as perguntas, então, aqui. Eu sou o Luciano Fluxo, da Comunicação da Real Grandeza. A primeira pergunta vai parecer uma questão corporativa aqui, mas é a pergunta de outro assessor de comunicação, Guto Rolim. Olá, Guto. Ele pergunta se a apresentação vai ficar disponível para exibição posterior a outros participantes assistidos. Sim, nós vamos colocar o vídeo dessa apresentação no site da Real Grandeza, assim como vamos enviar o link para esse vídeo por e-mail para os participantes, né, da Real Grandeza, e agradecemos até isso, essa divulgação, se vocês puderem passar a divulgação dessa apresentação para os demais. E a primeira pergunta, e continuando um pouco corporativo, né, como jornalista, sempre tem uma pergunta que a gente sabe que está na cabeça assim, das pessoas, de muita gente, essa dúvida foi muita gente. Daniela, olha só, o participante ativo, né, aquele que é empregado de uma patrocinadora hoje, ele só pode votar para a diretoria executiva para o candidato que também é ativo, que concorre para a diretoria de seguridade, certo? Os assistidos, né, só podem votar no candidato para a diretoria de ouvidoria, certo? Isso, exatamente. Bem, e no conselho deliberativo, ele pode votar em duas duplas, certo? Isso. Tem que ser de acordo dessa forma ou ele pode votar as duas de outra? Eu sou ativo e posso votar nas duas de assistido, ou eu sou assistido e posso votar nas duas, ou uma e outra. Como é que funciona isso? Então, isso daí está no regulamento, tá? Para o Conselho Deliberativo, você pode votar em duas duplas de livre escolha. Pode ser 2 assistidos, 2 ativos, 1 ativo e 1 assistido. É a livre escolha, tá? Ok, obrigado. Essa resposta também já está no site, tá? Naquele banner onde tem várias informações sobre a eleição. Bom, então agora vamos começar aqui com outra pergunta, a pergunta do Wagner Lemos Grilo. Wagner Lemos Grilo pergunta o seguinte: a pensionista entra no site da Real Grandeza com ID e senha do titular ou deve possuir ID e senha dela mesma? ID e senha dela mesma, tá? Ela vai votar como pensionista. Como pensionista. Isso. Né? E se ela não tiver, ela pode fazer ela pega o ID FRG no verso da carteira, do plano de saúde dela, por exemplo, né? E vai na parte superior do site e clica ali em participantes, primeiro acesso, e faz o processo. É muito fácil, muito simples. Né? Ok. Aí outra pergunta aqui é de Rejane Paranhua. Pergunta o seguinte: o site da Rio Grandeza vai ficar indisponível do dia 8 ao dia 13 de outubro. Isso é porque o site, o Centro de Processamento de Dados da Real Grandeza, ele está se ampliando para ganhar mais escalabilidade, se adaptar a oferecer mais serviços, e bons serviços, e mais rapidez para os participantes. Para isso, ele está tendo que mudar o data center, esse centro de processamento de dados, e para isso ele tem que ser todo desligado. Por isso, a nossa área de TI escolheu exatamente um período que fica entre do fim de semana e um feriado junto,
né, quando o movimento cai muito nesses acessos. Então, vai ser feito isso de sexta-feira, das 18 horas de sexta-feira, da próxima sexta-feira, até o final do feriado nacional da Aparecida. Podendo até terminar antes, mas vamos ver como é que funciona. Por enquanto está marcado assim. Vai às 8 da manhã do dia 13, ele volta a funcionar. Mas aí a pergunta dela é essa: como é que ela faz para se cadastrar? Nesse período, realmente, ela não vai conseguir, mas ela pode fazer até na sexta-feira, às 18 horas, e a partir das 8 horas de quarta-feira, pode fazer até a hora da eleição. Aí a minha pergunta agora: a eleição começa no dia 18 e vai até o dia 21, certo? Isso. Se ela se cadastrar no dia 21 de manhã, ela ainda consegue votar? Consegue, até às 17 horas do dia 21. Basta se cadastrar e vota. Isso. Ok. Obrigado. Marta Alves Vieira manda a seguinte pergunta: estou em Salvador tentando participar pelo celular, mas está difícil, cai a todo momento. Bom, aí é o caso de lembrá-la que esse vídeo vai ficar no nosso site, né? E também será distribuído por e-mail. A pergunta do Haroldo Barroso Júnior é: sou assistido da Rio Grandeza e moro no exterior. O sistema oferece alguma restrição a voto proveniente do exterior? Essa informação eu tenho que verificar. Eu acredito que não, porque se o acesso vai ser pelo site da Real Grandeza, né, vai estar todo integrado, mas essa informação é uma informação mais técnica. Aí eu preciso verificar e responder para ter certeza. Paulo gostaria de falar. Eu até aproveitar para mandar um abraço aqui para o Haroldo, né, que é velho conhecido, né? Eu acredito que não, Haroldo. Ou seja, se você, daí onde você está, você tem acesso ao portal da Fundação, se você tem, né, ID, FRG, a senha, e você acessa normalmente, o processo de votação vai estar disponível para você também, tá? Independente de você estando no exterior ou não, tá bom? Eu até achei interessante a questão que a Marta colocou, que ela está em Salvador, né? Está dentro do país, mas está em Salvador e está acessando do celular. Eu acho que a Daniela colocou também, né, que as pessoas podem fazer a votação ou pelo site da Fundação, utilizando pelo portal que a gente chama, né, utilizando o computador, ou também pelo celular, acessando o site da Fundação, né? São os dois dispositivos, ou um tablet, qualquer um, acessando o site, não acessando, digamos, aquele aplicativo da Fundação, né? Porque o aplicativo é mais para você ver rede credenciada, ver contra-cheque, são outras informações. A votação não vai estar no aplicativo, estará, sim, no portal da Fundação. Exatamente. Sobre a questão do uso pelo exterior, né? Se o Zuckerberg colaborar, tudo, mas se a internet não cair no mundo inteiro, eu tenho a impressão que é importante ficar atento quanto ao fuso horário de onde ele estiver, porque a eleição se encerra em determinada hora pelo horário de Brasília, né, Daniela? Isso, exatamente. Se encerra a que às horas? 17 horas do dia 21. 17 horas do 21, horário de Brasília. Horário de Brasília. Se você estiver no exterior, dependendo de você onde estiver, pode ter passado esse horário. Então, era bom ficar atento a isso. A Rejane Paranho volta a falar sobre a questão do IDFRG. E mais uma questão interessante aqui, que é o seguinte: ela é participante da Rio Grandeza, mas não do plano de saúde. Então, ela não tem a carteira do plano de saúde. Como ela colocar o IDFRG? Tem a impressão que pelo 0800, né, Isso. de relacionamento, não é isso? Exatamente. Entra em contato com o atendimento, né, a GRP, e aí ela consegue obter essas informações. Não, é o 0800 282 6800. O telefone é 0800 282 6800. 0800 282 6800. Ótimo. Outra pergunta aqui.
Ricardo Nogueira, tentei acessar o site da Rio Grandeza, como sempre, acho tal, amigável digitar, né? Acho pouco amigável. Ele pergunta o seguinte: tentei entrar no site da Rio Grandeza, mas, como sempre, eu considero pouco amigável. Digitar CAPTCHA e me obrigando sistematicamente a solicitar nova senha para depois alterá-la. Será melhorado esse processo? Olha, o CAPTCHA ele é solicitado quando você erra a senha na hora que... Muitas vezes o usuário fica muito tempo sem usar a área restrita e esquece a senha. Então, ele, na hora de acessar, ele erra a senha. E aí tenta acessar novamente com a mesma senha. Aí ele pede que você digite uma certa sequência de letras por questão de segurança. Isso não é utilizado só no site da Rio Grandeza, não. Isso é internacionalmente utilizado como medida de segurança. Tá? Agora, quem esqueceu a senha também é muito fácil de obter a senha. Tem lá o esqueci a senha, clica ali, ele vai perguntar algumas coisas básicas, que é nome da mãe, CPF, coisas do gênero, e ele vai enviar para você uma senha nova pelo e-mail que você tem cadastrado na Rio Grandeza, para ter certeza que é você que está recebendo a senha. Isso tudo são questões de segurança na informática. O Haroldo pergunta perguntou por que alguns sites do Brasil bloqueiam o acesso quando o sistema persegue... sim, a pergunta dele foi porque alguns sites da Rio Grande... Ele está explicando o motivo da pergunta dele. Alguns sites bloqueiam. Espero que o da Rio Grandeza não faça isso. Pessoas diferentes... essa pergunta é interessante também. Andréa Jaguaribe pergunta: pessoas diferentes podem votar do mesmo equipamento ou tem que ser de equipamentos diferentes? Pode ser do mesmo equipamento, tá? O acesso é com o ID e senha, então o acesso é pessoal. Então, pode utilizar o mesmo computador, o mesmo celular, desde que seja com ID e senha diferentes. Porque com o mesmo ID, como eu demonstrei, vocês não vão conseguir votar mais de uma vez. E a auditoria será feita pelo IP? A auditoria está trabalhando também, tá? Mas aí é um relatório particular deles, aí eu não tenho essa informação agora. Tá? Eles vão trabalhar com os relatórios de quantidade de votantes, né? Se corresponde ao número de votos, a quantidade de eleitores, né? Com o número de votos, eles vão fazer o cruzamento das informações. Tá? E aí, por IP, eu não sei se está no radar deles, mas eu imagino que sim. Gabriel Alves pergunta se haverá estatística por local de votação, tipo votório do Escritório Central, da usina de Marimbondo, de Serra da Mesa, se vai ter por áreas assim de... O sistema ele vai emitir o relatório por UF, tá? A gente vai saber a quantidade de votantes por UF. Por estado, né? Unidade da federação? Isso. Luciano. Sim, Cláudio. Se me permite, você pulou uma pergunta aí, que teve da Andréa, a do Luiz Belotti. Logo acima, um pouquinho. Ele pergunta se o sistema de votação é auditável, né? É auditável, tá? A gente já tem uma auditoria trabalhando já no sistema, que está realizando os testes, e depois a gente vai emitir os relatórios de auditoria, sim. Luciano, seu microfone está fechado. Obrigado. Desculpa, é que eu pensei que já tivesse sido feita essa pergunta. Realmente. Bom dia. Guilmar Brown pergunta se há limitação pelo sistema para o número de votos da mesma máquina.
Olha, essa informação eu acredito que não, tá? Mas eu posso perguntar para a empresa responsável pelo sistema, eu posso responder depois. Luiz Belotti pergunta qual o nome da empresa que vai fazer a auditoria, essa auditoria externa. É Ernst Young. Tá. A Rejane Paranhua pergunta, o assistido que não tem e-mail consegue cadastrar no site da Rio Grandeza? Caso negativo, o assistido deverá criar um e-mail e cadastrá-lo primeiro na GRP para depois conseguir se cadastrar no site? Não, eles cadastram no site da Rio Grandeza. Né? E isso além de participar desse sistema, desse momento democrático tão importante para a Rio Grandeza, ele passa a contar com uma série de outras vantagens de serviços que a Rio Grandeza oferece pelos meios digitais, como o informe de rendimentos pelo computador, o demonstrativo de despesas do plano de saúde, né? Ele pode pegar digitalmente, boleto bancário, o contra-cheque para os assistidos, né? E o mesmo login e a mesma senha que ele vai registrar no computador também, ele pode usar no aplicativo Rio Grandeza, para utilizar serviços pelo aplicativo Rio Grandeza. Então, quer dizer, é muito bom para ele cadastrar o login e senha. Pode fazer pelo site, sim. Haroldo Barros está dizendo que a unidade de federação dele é Viena, Áustria. Como é que vai aparecer a unidade de federação dele? Se essa informação estiver no cadastro, tá? Tiver na base, vai aparecer no relatório. Então que é extraído da base cadastral, tá? Da base cadastral, não do IP da máquina. Não, da base cadastral, tá? A distribuição regional dos votos. Tá? Isso, exatamente. Quer dizer, não é feito de onde... porque, por exemplo, então, quer dizer, se tiver todo mundo num escritório, não, vai ser naquele município. De onde a pessoa está cadastrada, de onde ela reside, né? Ótimo. Então, é isso. Haroldo, o registro será o que está no seu cadastro na Rio Grandeza. Isso. Sérgio Dentini Júnior pergunta o seguinte: sou aposentado desde 2017 e ainda sou vinculado a Furnas, devido ao PDV da época. Boa pergunta. Para quais cargos poderia votar nesta eleição? Ou seja, o incentivado, aquele que ainda está naquele período. Né? Ele para fins eleitorais, ele é considerado assistido ou ativo? Se ele já está aposentado, ele é assistido, tá? Independente do PIDV, do vínculo pelo PIDV. Ótimo. É importante a gente deixar isso bem claro. Sim. Deixa eu ver aqui o que mais. O Wagner Lemos Grilo pergunta o seguinte: havendo queda da internet no momento da votação, haverá possibilidade de novo acesso? Quer dizer, ele está votou no... Dá alguns exemplos aqui do que pode acontecer. Ele votou no candidato para a diretoria. Na hora que ele vai votar para o conselho, ou entre uma chapa e outra do conselho, cai a internet. Ele volta, começa a eleição do zero, começa de onde ele parou, tem algum risco do voto dele ficar perdido? O que acontece no caso desse? Começa do zero, tá? Porque ele não clicou no botão confirmar. Aí o voto dele só vai estar efetivamente registrado quando ele clicar naquela última tela em confirmar. Se antes disso a conexão caiu, ou ele teve que fechar por algum motivo, interrompeu, ele começa tudo novamente porque o voto não está salvo. Tá? Ótimo. Esses encontros assim são sempre muito bons, porque levantam umas questões que são importantes para a gente demonstrar, né, a transparência do sistema e para a gente aprender com eles, com as perguntas também. Né? As perguntas trazem para a gente muito conhecimento. A pergunta traz conhecimento, não só as respostas. Uhum.
O Galvani pergunta se é possível voltar presencialmente na sede da Real Grandeza. Não, na Real Grandeza está fechado. A gente está trabalhando A eleição no será serviço de só home assim. office. Só pela internet do seu dispositivo. E ele pergunta a que hora será divulgada o resultado, né? A totalização dos votos. Então, com a finalização às 17 horas, a gente estima que até às 18 a gente já tenha o resultado da apuração, tá? Às 17h01 a gente lacra a urna, né? A gente finaliza a votação e dali a empresa já começa a emitir os relatórios. A gente estima que até às 18 a gente já tem isso divulgado. O Luiz Belotti aqui, não é uma pergunta, mas é uma manifestação dele, dizendo que acha que deveria haver uma limitação do sistema por número de votos da mesma máquina, pelo mesmo IP. É uma preocupação dele? Como é que... Isso aí não é uma pergunta, mas vamos adiante aqui. Mas vamos deixar registrado aqui, né? Se alguém tiver alguma resposta aqui na mesa a respeito desse assunto, alguma manifestação também, podemos... Eu não posso... O Paulo levantou a mão lá. Obrigado. Diga, Paulo. Eu entendo que o equipamento, né, ele vai funcionar, né, como se fosse uma urna eletrônica, né, fazendo aí um paralelo com as nossas votações, né, para o legislativo, para o executivo, né, enfim. E assim, não tem por que ter limitação, né? Assim, se você tem um grupo de pessoas que tem uma dificuldade, alguma coisa assim, tá? E elas estão reunidas e estão votando na mesma sala, no mesmo equipamento, o importante é que, lembrando que conta e senha são pessoais e intransferíveis. Esse é o princípio dessa... É um princípio básico, eu até diria, né, de qualquer acesso, tanto à Fundação Real Grandeza quanto o acesso a uma conta bancária, né, conta e senha são pessoais e intransferíveis. Então, as pessoas têm que estar efetivamente lá naquele momento exercendo o seu voto. Tá? Então, eu não vejo por que fazer uma limitação, né, do equipamento. Tá? Isso, de certa forma, restringiria, né, as pessoas a poder exercer o seu voto. Tá? O Ricardo Nogueira aqui questiona novamente a questão da senha, dizendo que ele recebeu uma nova senha, ainda não consegue acessar o site porque o sistema entra em loop de senha. Ele diz que esse fato tem sido comum, pelo menos para ele, e que já soube que outras pessoas se queixaram da pouca customização, né, do aspecto pouco amigável, né, que o nosso site teria, né, pelo menos nessa questão de senha. Ele pede para confirmar esse problema. Bom, vamos encaminhar isso para a nossa área técnica para ver se está vendo esse problema de senha. Nunca tinha ouvido falar, era bom a gente ver o que está acontecendo, né? Como eu tinha falado um pouco antes, já vou te passar, Paulo. Muitas vezes as perguntas nos trazem algum conhecimento também, né? Isso é importante. Eu vou encaminhar para a nossa área técnica. Paulo, desculpa, você ia falar? Isso. Não, é importante essa observação do Ricardo, né? Até porque ele pode estar em alguma condição, Luciano, de sistema operacional, né? Eu sei que o Ricardo, até a época que nós trabalhávamos juntos, né, ele utilizava equipamentos da Apple, né? Ele pode estar com um iPhone e com uma versão, por exemplo, que pode estar causando digamos, essa anomalia, tá? O processo normal, né, o Luciano já explicou aqui, né, que efetivamente só o CAPTCHA ele só aparece quando há um esquecimento de senha, mas é importante até o nosso pessoal da área técnica, né, observar esse evento, tá, Ricardo? Depois eu faço contato com você e a gente tenta
equacionar esse problema, tá? Porque isso pode até ser isso pode acontecer com outras pessoas, né? E aí já se resolve, já se ajusta o processo. Foi muito bom você ter insistido na questão, tá? Ok. André Jaguaribe volta também nessa questão da quantidade de votos na mesma máquina, né? Tem essa questão que o Paulo observou muito bem, que login e senha são intransferíveis, né? Deveria ser, as pessoas têm que ter essa ética, assim como fazem com o seu cartão de crédito, mas não deve ser transferido. Galvani Alves pergunta o seguinte: se podemos publicar no site da Rio Grandeza a quantidade de participantes em cada estado da federação. Essa informação ela vai vir só no relatório, tá? Que ela é uma informação da base cadastral da Rio Grandeza e ela não é pública. Ótimo. André Zambuzi, ele pergunta o seguinte, ele diz que está na ativa, né? Além do voto dele, assim, essa pergunta é boa também. Ele é um participante ativo, empregado de alguma das nossas patrocinadoras. Além dele, a mulher dele, a esposa dele, seus filhos também podem votar, que eles também têm carteira de plano de saúde e tal, são dependentes. Os dependentes votam, é só o titular, não é isso? Só o titular, só o participante. Ok, André, boa pergunta, mas é isso mesmo, só o titular pode votar. Guilmar pergunta: acha importante o sistema bloquear a quantidade de votos por máquina? Insistem nessa questão. Por gentileza, poderia citar novamente o nome da empresa que vai realizar a auditoria da votação? Ernst Young. Desculpa, eu falei ao mesmo tempo. Pode falar, Daniela. É a Ernst Young. Ernst Young é uma empresa com alguma tradição, uma tradição nesse campo, e é uma empresa internacional, não é isso? Se não me engano, também tem conhecimento de outros países desse assunto. Deixa eu ver. Muitas perguntas voltam àquele tema, né? Que não é uma pergunta, são manifestações sobre a questão das máquinas. Ricardo Nogueira está afirmando aqui que o site, nesse momento, está indisponível. Eu estou vendo aqui na minha máquina, não está, não. Vamos ver. Alguém mais pode ver isso aí? Luciano, o Ricardo está trocando mensagens comigo aqui pelo chat, tá? Eu recebi dele também, tá? E vou mandar para ele a resposta de volta aqui, tá? Porque efetivamente eu também identifiquei que está no ar, tá? Está no ar, né? Vi que ele está usando um tablet, é um tablet com iOS, né? Eu vou responder para ele aqui, tá bom? Obrigado. Aqui o Wagner Grilo volta a perguntar sobre a questão da gravação do webinar, né? Sim, vai ser enviado por e-mail, para os e-mails cadastrados. A gravação, Wagner. Os locais que irão disponibilizar a máquina de votação serão cadastrados. Não, olha, uma pergunta aqui da André Jaguaribe também, se os locais que vão disponibilizar máquina para votação serão cadastrados. A Rio Grandeza não vai disponibilizar máquinas, é isso, Daniela? É isso mesmo, a Rio Grandeza não vai disponibilizar máquina para nenhum participante votar. Cada participante vota
de acordo com a sua disponibilidade, o seu telefone, o seu computador, enfim, a Real Grandeza não vai fornecer máquina. Ótimo. Volto a falar aquele negócio da importância das perguntas, né? Porque elas nos trazem conhecimento, né? Nos trazem conhecimento e também evitam a propalação de informações incorretas, né? Uhum. Se essa informação chegou a alguém, é incorreta. A Real Grandeza não estará disponibilizando máquina, tornando disponível máquina para ninguém. Isso. Muito bem, Daniela. Obrigado. É importante a gente evitar esse tipo de propagação nesses momentos assim, e essas pessoas que estão fazendo essas perguntas colaboram muito nesse sentido. A maior parte agora são, não estou vendo aqui, eu estou procurando aqui pergunta, né? Estou vendo muita manifestação, mas aqui é Luciano, eu queria só esclarecer sim. Um comentário aqui que está aqui da Andréia, que creio que deveriam ser cadastrados e ter fiscais das duplas e candidatos à diretoria. Só queria lembrar que o princípio da votação eletrônica foi a pandemia, tá? Então, a gente obteve a autorização da Previc para fazer a votação eletrônica justamente por conta da pandemia. Então, se a gente entra com esse argumento de que a gente vai fazer a votação eletrônica para não colocar os participantes em risco, e depois a gente disponibiliza a máquina, disponibiliza fiscal, a gente permite o acesso físico da pessoa a um local onde pode ter uma aglomeração, a gente perde o argumento da votação eletrônica e a gente volta para aquela votação em papel. Tá? Então, só para deixar isso bem claro. É importante, não está havendo perguntas, mas está havendo muita manifestação. Aí todos estão lendo as manifestações, o chat está disponível para todos, né? Então, isso a gente não precisa ficar lendo aqui. Manifestações sobre o mesmo tema. Ok. Deixa eu só ver aqui se no Q&A. O Guto Rolim pergunta aqui o seguinte: durante os dias de votação, a GRP ficará disponível para auxiliar os aposentados nessa questão de senha? Sim, o atendimento está funcionando. Vai funcionar normalmente como está funcionando hoje pelo telefone, não é isso? Isso. E no dia 21, como a votação vai até às 17 horas, então o horário do atendimento vai ser estendido também até às 17 horas, tá? O Vili Ramos pergunta o seguinte: qual o horário da votação no período de 18 a 21 horas? Qual o horário de votação no período do dia 18 de outubro a 21 de outubro? Então, das 9 da manhã do dia 18 até as 17 horas do dia 21. Ou seja, entre as 9 da manhã do dia 18 e do dia 21, assim como na internet, os sites estão liberados, ele pode votar de madrugada, pode votar a qualquer momento, é isso? Isso, o sistema não vai bloquear acesso, tá? Vai bloquear somente às 17 horas do dia 21. Então, fica direto. Ótimo. O Luiz Belotti pergunta aqui pode explicar melhor sobre essa necessidade de cadastro para a votação? Então, a necessidade de cadastro é você ter o seu ID, né, e a sua senha, e as suas informações cadastrais atualizadas no site. Por exemplo, se a gente vai emitir esse relatório de UF, é importante que ele reflita aonde o participante está efetivamente morando, para que a gente tenha a base mais fidedigna possível. Então, a atualização cadastral é importante não só para a eleição, como para todos os serviços da Real Grandeza, tá? E tendo o ID e a senha, a gente vai conseguir acessar. Sem isso, o voto vai ser impossível.
O Júlio Reis pergunta aqui o seguinte: é possível votar em apenas uma dupla para o Conselho Deliberativo? Sim, você tem a opção de anular ou deixar o voto em branco. Tem aqueles botõezinhos lá, você pode clicar no seu candidato, na sua dupla candidata, e anular a sua segunda opção ou votar em branco. O liberal aqui, que é o seguinte: se as informações cadastrais não estiverem atualizadas, será possível votar? Se você tiver o seu ID e a sua senha, você vai conseguir votar. Essa é a mensagem. Precisa do ID e da senha. Ou seja, é o cadastro que está valendo no momento. Sim. Né? Mas se o seu endereço residencial, cadastro... por exemplo, estiver desatualizado, você consegue votar da mesma forma. Tá? Só ter o ID e a senha para acesso. Só que se, por exemplo, ele estiver desatualizado e morando em outro estado, vai estar registrado como se ele tivesse votado no estado anterior, mas é ele que está votando. Isso. Exatamente. Obrigado. Ok, eu acho que chegamos aqui ao final das perguntas. Se encontrar algumas aqui não tiver, pergunta, não posicionamentos, mas perguntas e tal, e alguma eu não consigo encontrar, elas ficaram aqui registradas. Se encontrarmos alguma que não for não foi respondida, a gente envia a resposta por e-mail. Ok, Daniela? Ok, combinado. Obrigado, Daniela. Pode. Luciano? Sim, Posso? Paulo. Isso. Eu sei que o webinar, né, ele tem a finalidade de fazer um primeiro esclarecimento, né, para os nossos participantes, mas lembrando que qualquer outra dúvida que surja, né, a equipe da GRP, né, lá da Central de Relacionamento com o Participante, ela está pronta para ser contactada e levar a dúvida para a Central. Se for algo assim um pouco mais técnico, ela pode recorrer à gerência de tecnologia da informação, tá? Para que essa votação ocorra, né, com tranquilidade, né, nos dias lá de 18 a 21, ok? E também, Paulo, qualquer dúvida com relação ao processo, a CCE está à disposição, tá? Através do e-mail cce@frg.com.br. Vocês podem mandar suas dúvidas e a gente está sempre ali atento e respondendo dentro do prazo possível. Ok. Obrigado, Daniela. Obrigado. Pode encerrar a hora que vocês quiserem. Eu só queria deixar uma mensagem final para vocês, tá? Que participem, tá? Que é muito importante que todos participem, que a gente tenha o maior número de votantes para que a gente realmente tenha refletido na composição dos colegiados a vontade dos eleitores. Tá? Então, essa é a minha mensagem final para vocês, é que participem. Ótimo, Daniel. Bom, ainda é um bom dia, né? Nós estamos antes do meio-dia. Eu ia dar uma boa tarde a todos, mas quando nós estamos antes do meio-dia, um bom dia a todos e que realmente todos tenham uma votação tranquila lá nos próximos dias. Tá? Muito obrigado. Obrigada, bom dia.